Muito bom dia, meus queridos irmãos, muito bom dia, minhas queridas irmãs, muito bom dia a vocês todos que estão por aí e vão acompanhar com a gente este culto a Deus. Quero dar as minhas boas-vindas a vocês todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo faça parte da vida de vocês, da família de vocês, né? Deixa eu só arrumar aqui, porque mudou, as coisas mudaram aqui e vão mudar de novo, eu acho, né? Aliás, precisa mudar. Deixa eu só explicar para vocês que nós não estamos transmitindo nem pela rádio Graça e Paz, nem pelo aplicativo e não estamos também pelo site, né? Tudo aqui que você imaginar deu problema. Tudo. Ontem deu problema o notebook, né? Eu não sei o que foi que aconteceu. Queimou placa placa de vídeo, placa de som. Bom, enfim, então eu estou me virando, né, com o celular. Estou fazendo, ontem eu fiquei correndo o dia todo atrás disso, tentando resolver para colocar a programação, o culto a Deus no ar. Então é por causa disso, né, que a gente está só pelo Facebook. E ontem não tivemos programação, porque eu tentei de todas as formas colocar isso tudo no ar e acabei não conseguindo. Infelizmente, o meu conhecimento de informática é zero. Agora há pouco eu estava orando a Deus, né, pedindo para Deus me ajudar, porque os nossos recursos são praticamente inexistentes. Então, a gente tem que fazer a coisa certa, aquilo que vai dar certo. E eles sempre falam assim, não, a gente faz isso, se não der certo a gente faz aquilo. Peraí, não tem como acontecer isso. Eu tenho que fazer o que vai dar certo, entende? Bom, enfim, vamos ver aí. A gente está tentando aqui resolver, porque não é trocar a placa, é muito fácil, né? Troca e tal, aí você conecta e não funciona. Não funciona. Então eu não sei o que fazer. Neste momento, sinceramente, eu tenho algumas ideias e é exatamente isso que eu estava orando a Deus, para não ficar com ideias assim, né? Que não vão dar certo. Bom, enfim. Este é o motivo, se vocês puderem passar para outras pessoas que a situação é essa, por causa disso que nós estamos especificamente ao vivo pelo Facebook, tá? Vamos orar e logo em seguida eu quero convidar você para a gente ir para a Palavra de Deus aqui, para você ir comigo cultuar a Deus. Vamos orar? E a gente vai falando aqui durante a programação, durante o culto, a gente vai, naquilo que for preciso falar, a gente vai falar, né? Querido Deus, amado Pai, poderoso Senhor, eu quero te agradecer, te glorificar, eu quero exaltar o Senhor, porque o Senhor é bom. Senhor, eu estava lendo aqui Paulo, né, dizendo que todas as dificuldades que ele passou serviu para ele proclamar o Evangelho. E o Senhor sabe que ontem eu fiquei a ponto de bala, né, nervosíssimo, nervoso porque eu quero resolver, né? Mas não adiantou nada, né? Então eu creio que todas as coisas, talvez seja para eu aprender também mais alguma coisa aqui nessa área de informática, né?
Enfim, eu te agradeço, Senhor, porque nós estamos aqui hoje juntos. Somos poucos, o Senhor bem o sabe, mas somos tementes ao Senhor, amamos o Senhor e tememos o Senhor, sim. Mas o nosso amor é na mesma proporção, na mesma medida do nosso temor. Te tememos porque tu és santo e nós não somos. Tememos porque o Senhor não peca, nunca pecou e nós pecamos. Tememos porque o Senhor é forte e nós somos fracos. Tememos porque o Senhor é bom e nós não temos bondade nenhuma. Fala conosco, Senhor, hoje. Ajuda-nos a proclamarmos a Tua palavra e trazermos as condutas corretas do homem e da mulher de Deus. Fala conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento. Esta é minha oração. Senhor, e perdoa os meus exageros, perdoa os meus pecados, perdoa as vezes que eu fico irritadíssimo, tenho vontade de pegar tudo aqui, juntar tudo e jogar pela janela. Ontem foram várias vezes que eu tive essa vontade. Que bom que eu não fiz, né? Esta é a oração que faço, Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos, ontem eu tive vontade. Eu até falei pro Nardelli, lá de Araçatuba, que é quem cuida do Extreme, essa coisa toda, né? É feita de lá, de Araçatuba. E eu precisava saber se aquilo tudo estava funcionando. Então, ele entrou remotamente aqui e eu falei para ele várias vezes: Nardelli, eu vou pegar isso aqui tudo e vou jogar pela janela aqui. Ele ria, mas tem hora que dá vontade. Sabe quando você conectou o cabo errado. Eu não conectei. Vou, fotografo, faço um filme do cabo, está certinho conectado. Né? E o negócio não funciona. Não funciona. De ficar doido, né? Aí, o que eu tentei ontem à tarde com ele? Tentei fazer tudo pelo notebook. Eu já havia tentado isso um tempo atrás, uma vez que deu problema na CPU aqui. Nossa, também não dava nada certo. Aí o notebook parou de funcionar. Bom, enfim, é isso. Então, estou só me justificando aqui frente aos irmãos, porque eu preciso dizer o que está acontecendo, né? E por que não fiz programação ontem? E nós estamos tentando aqui. Olha, acabou de cair. Segunda vez que cai o celular hoje. Me perdoe. Nós estamos tentando, né? Eu estou rindo, mas acho que é de, sei lá, de desânimo. Porque eu não estou vendo condição, gente. Oh, meu Deus. Deixa pra lá. Irmãos amados, irmãs queridas, hoje eu quero trazer esta palavra, porque eu fico batendo aqui e o celular fica apoiado numa câmerazinha, no tripé da câmerazinha, e aí caiu, né? Vocês entendem? O pessoal já me conhece, sabe que eu sou meio espalhafatoso, né? Ontem eu estava falando com um rapaz: olha, tem certas coisas que são tão simples e eu não consigo fazer. Eu já sei que eu não consigo. Então você não tenta? Não, eu tento. Mas para mim é difícil. E tem coisas que as pessoas não conseguem ou com facilidade e eu consigo. Eu acho que é assim com todo mundo. Deixa eu acabar esse café aqui, enquanto você vai abrir aí em Tito. Tito.
capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Eu não vou ler, eu vou falando. Cadê para eu saber a hora, né? Senão daqui a pouco o pessoal vai saindo, vai me deixando sozinho aqui e eu estouro a hora. Carta para Tito, capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Essa carta ela é escrita por Paulo. O querido irmão Diego, o meu zap é o mesmo do telefone. 99257 9226. Esse é o meu telefone, é o zap. Tá? Viu, Diego? Diego Silva. É o telefone que eu atendo as pessoas, é o mesmo. 019 99257 9226. Não tem segredo, meu telefone fica à disposição das pessoas. É claro que eu uso para outras coisas também, mas é um telefone ministerial. É um telefone do meu, não tenho outro, é esse aí mesmo, tá? O que eu estava falando? Que eu vou tomar um café, né? É isso, né? Então, eu quero... esta carta é Tito, é o nome do sujeito para quem Paulo escreveu a carta. Porque diz que é carta para Tito, não foi escrita por Tito, foi escrita por Paulo, para o Tito. O Tito, ele é citado muitas vezes no Novo Testamento, Tito. Várias vezes, eu acho que mais de 10 vezes ele é citado no Novo Testamento. O Tito, ele no livro de Atos ele aparece, né? O Tito era um sujeito que Paulo, tudo indica, Paulo pregou o evangelho. Gente, eu estou com o cabelo aqui, eu não consigo tirar, por isso que eu fico passando a mão. Bom, meu Deus do céu. Oh, meu pai. E Tito escreveu essa carta, ou melhor, Paulo escreveu essa carta para o Tito. Então a carta leva o nome do Tito. Tito era um sujeito jovem também, né? Não era um idoso que nem eu. E Tito, assim como Timóteo, né, teve a incumbência de pastorear, pregar a palavra do nosso Senhor. E aí Paulo instrui a Tito como ele devia fazer, como ele devia agir. Mas não são instruções de Paulo. Olha, Tito, você tem que fazer assim. Olha, Tito, você tem que fazer assado. Você tem que usar terno. Não é nada disso. Olha, Tito, não deixe bigode. Não foi nada disso. Paulo chegou para Tito e instruiu Tito como ele devia instruir as pessoas para quem ele ia pregar o evangelho e pastorear depois. E quando chega aqui no capítulo 2, isso aqui serve para todos nós, né? Todos nós que ouvimos o evangelho, lutamos para viver debaixo do evangelho, que é uma luta, hein? É uma luta. É uma luta, não é fácil. Porque a ideia que as pessoas têm de um cristão é uma pessoa certa, que não faz nada errado. Não é esta a ideia? Um cristão não pode ficar irritado. É essa a ideia. Cristão, não pode.
Mas não tem como. Eu só sou cristão, você só é cristão porque você é humano. E nós humanos temos todos os sentimentos. Você já viu alguma barata cristã? Elas podem até frequentar igrejas, mas não são cristãs, né? Não é? O rato cristão não tem. Eles podem até circular por alguns lugares aí onde os cristãos circulam, mas não, é só o humano que é cristão. Então, a gente tem os defeitos que todos os humanos têm. Os humanos se irritam. Alguém fala alguma coisa, a gente fala, opa, né? Opa, não é assim. E aí a pessoa fala outra coisa ainda pior. Ao invés de recuar, aí a gente fica bravo às vezes. Todo mundo é assim. Mas a ideia que as pessoas fazem, Carlos, é que cristão é um bobão, aceita tudo. Se a pessoa agride, ele dá outra face. Essa é a ideia. E a gente ouve até falando isso. Se alguém te agredir, a outra face. Já vê o contexto que Jesus fez isso. Né? As pessoas não. Então, esta parte aqui de Tito, e eu sei que tem senhoras que nos ouvem, mulheres, jovens, né, homens, mulheres, que nos acompanham, às vezes não ao vivo, mas depois. Então, esta parte aqui de Tito, que eu coloquei como ações em várias classes cristãs, é muito interessante, porque Paulo orienta a Tito para assim, olha o que está escrito aqui. Você, Tito, fala o que convém à sã doutrina. E aí ele começa a explicar o que convém à sã doutrina. Olha, agora eu quero falar para os idosos, os homens, que já são maduros na idade, né? E que às vezes vão ficando rabugentos. É natural. É natural. Você tem o seu pai, né? Às vezes com 80, fica meio rabugento, fica mesmo, é natural. Mas o homem, das coisas que são naturais da idade, né? Eles precisam continuar a serem respeitáveis. Não é porque é idoso que vai começar a fazer as coisas aí só porque aí usa, sou idoso. E daí que você é idoso? Precisa continuar a ser respeitável, sensato, a não ser que a pessoa tenha um problema neurológico, né? Faz as coisas e não sabe o que está fazendo. Aí é diferente. Estou falando para pessoas normais de saúde ou sem problemas mentais que afetam, né, o relacionamento pessoal. Então essas pessoas precisam continuar sendo respeitáveis, sensatas, ter amor pelas outras, mesmo sendo chato, o amor precisa continuar. Entende? Você que é assim um pouco mais velho e tal, a gente vai ficando mais chato mesmo, eu sei. Eu me policio muito, porque eu fico muito no meio, às vezes, algumas vezes, muitas vezes na semana, eu fico no meio de pessoas muito mais jovens e eu, primeiro que eu deixo essas pessoas extremamente à vontade, né? Eu já libero o negócio de senhor, entende? Olha, deixa esse negócio de lado aí.
vamos nos respeitar, não é o Senhor que é o respeito. O respeito a gente mostra no relacionamento, né? E eu procuro deixar essas pessoas muito à vontade. Mas eu, sabe, respeito, a distância precisa ser mantida. Com criança, então, que não são assim parentes, né? Eu mantenho uma distância. Porque eu não tenho maldade, meu Deus, nenhuma. Com criança, né? Mas os olhos de outras pessoas têm maldade, entende? Então os homens idosos precisam ser sadios na fé. Isso é a Bíblia que está falando. Eu estou dizendo preciso porque eu estou lendo aqui. Eu só estou repetindo o que está aqui. E as mulheres? Estava falando dos homens. E as mulheres já acima... Porque acima de 60 anos, você queira ou não, são pessoas idosas. Isso não quer dizer que a vida acabou, muito pelo contrário, a gente continua vivendo. A gente não continua tendo todas as sensações da vida, as emoções da vida. Isso quer dizer que a vida continua, né? Mas as mulheres precisam continuar sendo sérias, se postando com seriedade, não serem fofoqueiras. E olha só que coisa, mais uma vez, outro dia eu estava com um pessoal aí e surgiu uma conversa assim, né? O Mário não bebe, ele é pastor. Eu falei, olha, se eu bebo ou não bebo, não é porque eu sou pastor. Se eu tiver vontade de beber, eu vou beber. Se eu não tiver vontade de beber, eu não bebo. Independentemente de ser pastor ou não. Mas pastor não pode beber. Eu falei, eu quero que você ache na Bíblia uma só passagem, não precisa ser duas, não. Uma. Que um homem de Deus não pode beber. Aí deu aquela... Ninguém entra no celular para procurar. Então, esta passagem aqui é uma das muitas que mostra que o cristão pode beber moderadamente, não para ficar bêbado, começar a falar bobagem, tirar a calça, abrir... Não, pode beber para alegrar a alma. Se quiser, se não quiser, tudo bem. Olha essa passagem aqui das mulheres. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Não está dizendo a mulher não pode beber, nem o homem. Está dizendo que não pode ser escrava. Quem é escravo? É o alcoólatra. O alcoólatra tem que beber todo dia, ou várias vezes por dia. O alcoólatra levanta de manhã, antes de tomar o café, ele toma a bebida, treme. Aqui está dizendo assim, olha, não pode ser escravo de nada. Quando diz não escravos não escravizadas a muito vinho, não está dizendo não beba. Não está dizendo não beba. Está dizendo, se você bebe, seja moderado, que o vinho não tire você do seu padrão de vida, que o vinho não tire você da razoabilidade. Quem não quer beber, não bebe. Não bebo, tá bom, não bebe. E daí, qual que é o problema? Vai deixar de ser mais ou menos? Não. Porque a Bíblia não proíbe ninguém de beber. Está um calor, eu quero tomar uma cerveja. Pois tome. Não precisa ir no bar tomar para escandalizar.
Está numa festa, quer tomar um chopp, quer tomar um vinho, sei lá, beba. Saiba, se você está dirigindo, não pode beber. Né? E se for beber, beba para alegrar a sua alma, não para se embriagar. Então esta é uma das passagens que mostram que não há proibição na Bíblia de beber. Beber moderadamente nem mal vai fazer. Eu não sou médico e não estou induzindo ninguém a beber. Eu só estou dizendo o que a Bíblia diz da bebida. Não há passagem na Bíblia que diz assim, não beba. Sempre diz, não se embriague. Como esta passagem aqui que diz, não escravizadas a muito vinho. Ninguém pode ser escravo nem de muita comida. É bom ser escravo de comida? Tem gente que se empanturra de comida, é a gula, é pecado. Qualquer tipo de escravidão é pecado. Sexo é bom? É claro que é. Quando você é escravo do sexo, deixou de ser bom. Pode até ser bom para você, para outra pessoa já não é mais. Você está entendendo o que eu estou falando? Se não tiver, e você tem direito de discordar. Agora, discorde me explicando esta e outras passagens que falam de bebida. Porque só dizer eu não concordo, tudo bem. Mas explique para você então. Algo diferente do que eu acabei de falar. Né? Por que a mulher tem que ser mestras do bem? Para que ela instrua as outras mulheres, as mais jovens, instrua as recém-casadas, né, a amarem os seus maridos e os seus filhos. Esta é a função da mulher mais idosa, mais madura. Não é ficar fofocando em portão, fofocando no muro, no telefone. É uma conduta que o pastor tem que passar. O pastor tem que explicar que a mulher precisa ser sensata, honesta, boa dona de casa, bondosa e sujeita ao marido. Opa! Mas o meu marido é um problema. Então não seja sujeita a ele naquilo que ele é um problema. Qual que é o problema dele? Meu marido é mulherengo. Então não seja sujeita a ele nesse ponto. O meu marido é um alcoólatra, um beberrão, vive no bar o dia inteiro. Então não seja sujeita a ele nesse aspecto. Nos outros aspectos você precisa ser sujeita a ele. É isso que a Bíblia diz. Você pode não concordar. Tem gente que não concorda. Tem uns que não concordam e ficam quietos. Eu não vou falar nada, eu não vou discutir isso. Não discuta. Continue sem resolver problemas simples da vida. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Os moços, né, são aqueles mais jovens, ou aquelas pessoas aí na faixa de 19, 18, 20, 30, 40 anos, né, para ser criteriosos, tem um critério, tem maneiras corretas de fazer as coisas. Não sejam vai da valsa. É isso que a Bíblia está falando, é isso que Paulo está orientando a Tito, do jeito que ele orientou a Timóteo. Integridade. Hoje é difícil de achar pessoas íntegras. Dificílimo.
Dificílimo. Ontem teve um problema comigo. Eu dei uma coisa para uma pessoa assim, quando ela me devolveu, eu falei, não tinha outra coisa junto? Não. Eu fiquei em dúvida quando ele falou não. Mas eu pensei 2 segundos, falei, não, tinha sim, tinha tal coisa junto. Ele falou, então onde é que está? Eu falei, não, é eu que estou lhe perguntando onde é que está. Fui eu que te dei, você usou, agora você tem que me devolver completo. Eu que te pergunto onde é que está. E ainda ficou bravo comigo. Não sou eu que tenho que dar conta disso, é você. Isso é falta de integridade. Não, Deus estava junto, peraí, então eu vou ver. Deixei cair, coloquei em algum lugar, a responsabilidade. É falta de integridade isso. Estou só um exemplo. Né? A pessoa tem que ter linguagem, uma boa linguagem. Falar. E não ficar usando toda hora gíria, falar errado. Né? Eu às vezes, esse negócio de é nós, é nós, pelo amor de Deus, gente. Nós estamos colocando a língua portuguesa sobre uma mesa e esfaqueando a língua portuguesa. Ah, pastor, mas está errado. Vamos falar certo. E por que a gente tem que buscar fazer o certo? Porque você não quer envergonhar o diabo na sua maneira de agir? Então faça isso. Para que ele não tenha nada para apontar você. É assim que funciona. Não é diferente. Não adianta a gente querer criar normas novas, diferentes daquilo que a Bíblia diz. As pessoas criam todo dia aí leis, né? Casamento do mesmo sexo, aborto. Não adianta, quer criar, cria. A Bíblia diz que não e está acabado. É não, pronto. Né? Tem uma parte aqui que diz quanto aos servos. Servos eram os escravos mesmo. A Bíblia apoiava a escravidão, era cultural. Nesta época existia e era cultural. Os povos vencidos eram escravos dos vencedores. A Bíblia está falando historicamente aqui, não está dizendo que ela apoia. Ela está dizendo que isso existia. E não era ela que tinha que acabar com isso. Eram os homens. Eram os homens. Não era Deus que ia acabar com a escravidão. Os homens deviam acabar. Se você for no Velho Testamento, você vai encontrar lá batalhas que os judeus venceram, que Deus falou, mata tudo. Animal, acaba com tudo. E o povo não fez. E se prejudicou. Era cultural. Então, está falando de um momento da história. Servos. Já que você é servo, seja obediente ao seu Senhor. Faça o serviço que você tem que fazer. Não sejam respondões. Hoje, estou falando, por exemplo, desse caso que aconteceu comigo ontem. O rapaz foi extremamente respondão comigo. Muito respondão. Para quê? O erro foi dele. Ninguém quer assumir erro. Ninguém quer dizer, desculpa, eu vou ver aqui, aconteceu. Aí cria um outro problema. Então, claro que o rapaz não era um servo.
Ele era um contratado, ele era um empregado do lugar que eu... Mas a gente pode transportar isso para os dias de hoje. Quanto funcionário é respondão? Mas o meu patrão, não sei o quê. Amigo, você trabalha lá porque você quer. Você é obrigado a trabalhar. Eu sou. Então, cumpra as normas da empresa. A empresa não está te amarrando aí, amarra. Você vai com uma corrente para casa e de manhã o patrão puxa a corrente de volta. Não, você está aí porque você quer. Você está aí por condições. Não tem outro emprego. Então faça o melhor. Mas eu ganho pouco. Mas foi o que ele te propôs. Você aceitou porque você quis. Aliás, é um detalhe, né? Quando o sujeito está desempregado, ele aceita qualquer coisa. O que oferecer, ele aceita. 3 meses depois, ele já começa a botar defeito. A Bíblia está dizendo, não é assim. Você aceitou porque você quis. Você aceitou porque você precisava. É que depois de 3 meses, 4, o sujeito começa a se estabilizar, ele começa a pagar a dívida, ele já começa a ter um dinheirinho, aí ele já começa, preciso ganhar mais, porque aquele lá ganha e eu não ganho. Você aceitou porque você quis. É uma negociação. Você podia ter falado, não, me desculpa, mas eu, para sustentar minha família, preciso de mais. Aí a pessoa pode falar para você, mais quanto? Eu preciso de mais R$1.000. Olha, infelizmente, o salário aqui não vai atingir isso. Você aceita ou não? É assim. Não todo mundo aceita. Está desempregado? Olha o que apareceu, pego. É verdade isso que eu estou falando. 3, 4 meses depois começa o problema. Já vê que o outro ganha 500 a mais, por que eu ganho menos? Amigo, foi você que aceitou. Ninguém te obrigou. E aqui, é claro que eles estão falando de servo, mas a gente pode entender isso como emprego também, né? E a gente precisa entender que a nossa maneira de agir engrandece o Evangelho ou desmerece o Evangelho. Depende de você, né? Agora, para encerrar, eu quero ir aqui no capítulo 3. Olha o que está aqui no capítulo 3, versículos do 8 ao 10. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita, essa parte aqui que eu quero pegar e falar com você. Evita discussões insensatas, genealógicas. É porque eu sou parente de não sei quem, porque eu sou descendente de judeu. E daí? E daí? Paulo está orientando Tito a não entrar nesse tipo de conversa. Evitar contenda, debate sobre a lei. Por quê? Porque Cristo já tinha cumprido todas as leis. Por que ele fala? Porque não tem utilidade, são fúteis. Os debates sobre a lei não têm utilidade. Cristo já cumpriu. Nós não vamos conseguir cumprir mesmo. Nenhum homem cumpriu toda a lei judaica. Só Cristo. Então, esse tipo de debate não levava a nada. Evita o homem faccioso. Sabe o que quer dizer faccioso?
é a pessoa tendenciosa, é a pessoa parcial, é a pessoa revoltada. Paulo está dizendo: evita. Fala com ele, admoesta uma, duas vezes. Se ele não mudar, encerra o assunto. Às vezes entra aqui pessoas facciosas, eu sei, porque já conversei, às vezes não pessoalmente, mas já conversei, WhatsApp, eu já sei que a pessoa é facciosa, já sei que a pessoa é revoltosa, é tendenciosa. Às vezes, por uma questão de critério, eu respondo, às vezes eu nem falo nada. Às vezes eu respondo para que a dúvida ou a observação da pessoa não fique como a coisa certa. Isso é por uma questão de critério só. Você já falou uma, já falou duas, e a pessoa continua insistindo. Ele é um faccioso. E Paulo está aconselhando a Tito e orientando a Tito a não conviver com esta pessoa, porque o problema você já esclareceu, ele não quer ser esclarecido. Paulo chama esse tipo de pessoas de pervertidas e está condenada por si mesma. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Eu já preguei o evangelho para aquela pessoa, já falei, a pessoa já falou. Acabou, não adianta falar de novo. Não adianta. Infelizmente, eu sei que a gente quer ajudar, a gente quer convencer às vezes, né? Não vamos conseguir, a gente não consegue convencer ninguém. É o Espírito Santo de Deus que assim o procede. Não somos nós. A gente não vai conseguir convencer. Pessoas facciosas tem em todo lugar, principalmente nas igrejas denominacionais. Está cheio de gente que é da facção do pastor, que é da facção daquele presbítero, né? Você lembra que tem uma passagem na Bíblia que Paulo condena aqueles que dizem assim: eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Não sou do fulano, do gosto muito daquele pastor, acho que ele é muito sério. Tem pastores que eu admiro muito, mas eu não sigo a eles, não. Eu sigo a Cristo. Admiro, que beleza. Homem sério, gosto de ler o que eles escrevem, ouvir o que eles falam, mas não o sigo. Sigo a Cristo. Quando eu estou lendo uma passagem, eu posso até me lembrar do que ele falou dessa passagem, mas eu sigo Cristo. É assim que o cristão deve agir, né? Pessoas idosas, homens, mulheres, jovens e empregados na empresa que trabalha. Não está contente? Não é o que você precisa ganhar? Sai, vai procurar outro emprego. Mas depois você não achar. Então, fica piano, porque é o que tem no momento. Faça o melhor para que você não seja, inclusive, mandado embora. Vamos orar? Amados irmãos, vamos ver se até segunda-feira eu resolvi esse problema técnico aqui, né? Se tiver alguém aí nos ouvindo e puder nos ajudar de alguma forma, tecnicamente, entendeu? Tecnicamente, me liga, por favor. Quem conhece de rádio, né? Conexão de cabo, de informática, se puder me ajudar, me ligar,
para me orientar. Só isso. Querido Deus, amado Pai, eu te agradeço, Senhor, por todas as dificuldades que a gente tem enfrentado aqui, sabe? Dificuldade em todas as áreas, né? Te agradeço, Senhor, por mais este dia, por mais esta semana que nós estamos colocando aos teus pés, uma semana difícil, Senhor, dura, uma semana muito difícil, Senhor. Mas o Senhor tem o controle de tudo. De tudo. Às vezes a gente se esquece disso. Ou a nossa humanidade se aflora e a gente se esquece que o Senhor tem o controle. Grato, Senhor, por esta semana, continua nos ajudando, Senhor. Que a Tua graça continue sendo abundante nas nossas vidas. E que segunda-feira a gente esteja com tudo resolvido aqui. No nome do Cristo Jesus é que eu oro. Amém.